Oi, pessoal. A gente está aqui para conhecer mais uma palestrante do Poliglotar 2020 e hoje a gente está com Márcia Eliasson. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Juliana. Obrigada pelo convite aí para participar do Poliglotar, né, como vocês dizem. Sim. Márcia, de onde você é e com que você trabalha? Olha, Juliano, eu sou natural de Brasília, Distrito Federal, né? Nasci em Brasília, cresci em Brasília e há 11 anos eu estou vivendo na Suécia. Casei com um sueco e me mudei e vivo em Estocolmo, na capital da Suécia. E a outra pergunta foi com o que eu trabalho, não E é com que isso? você trabalha, exatamente? Isso. Então, atualmente eu estou meio multidisciplinar, assim. A minha maior experiência é na área financeira, né? Eu tenho 26 anos de experiência na área financeira, sou formada em administração de empresas, com especialização em finanças, já trabalhei na Coca-Cola, na Ford, no Correio Brasiliense, inclusive, da minha cidade, né? Mas depois que eu fui para a Suécia, eu acabei saindo um pouco do departamento financeiro, migrando para a contabilidade. Eu dou consultoria contábil há 6 anos. Há 8 anos eu trabalho como intérprete de sueco para português e espanhol, né? Só que é part-time o trabalho de intérprete, né? Então eu posso combinar ele com o trabalho de consultoria contábil. E há 6 meses, mais ou menos, eu tenho trabalhado como language coach, né? Eu tenho ajudado as pessoas a desbloquear algumas coisas que andam aí no cérebro delas, né? Que impedem elas de progredirem no aprendizado de idiomas. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso depois. Então, Ah, tá. basicamente Quando isso. foi que você começou a se interessar pelas línguas? Foi só com essa ida para a Suécia ou antes você já gostava de idiomas? Como é que isso se desenvolveu para você? Então, eu me lembro que com 7 anos de idade, a minha mãe me matriculou numa escola particular de inglês no Brasil, né? Era como se fosse o sonho da minha mãe que eu falasse inglês, entendeu? E aí ela me matriculou numa escola para aprender inglês, né? E eu sempre estudei inglês no Brasil em escola particular, quer dizer, eu fiz todo o programa da cultura inglesa. Na época era tipo 7 anos para poder receber um diploma da cultura inglesa, e eu fiz todo esse programa da cultura inglesa, né? Mas assim, eu tinha muito conhecimento de inglês, conhecimento de gramática e tudo, mas eu não falava inglês fluentemente, entendeu? Mas como eu fiz esse curso na cultura inglesa e ouvia muito falar de Cambridge, de Oxford, então eu tinha aquele sonho, né, que um dia eu ia para Cambridge e eu ia para Oxford. E já na minha fase adulta, eu primeiro fiz um intercâmbio no Canadá, em 2001, isso. Aí eu fiz preparatório para TOEFL e fiz também Business English, né? Inglês para negócios no Canadá. E aí abriu a minha cabeça completamente, porque aí eu comecei já a comparar, assim, como que era a educação de idiomas que a gente recebia no Brasil, né? E como que era fora, como que era a desenvoltura na língua, estando no Brasil e como quando você chegava no exterior, assim, que dava aquela travada, você não conseguia falar, e aí pânico, né? Então aí a cabeça já começou a abrir um pouco, assim, para me interessar um pouco mais, não só por aquela coisa do livro e da escola, mas como realmente falar o idioma de uma maneira mais natural, né? Bom, aí voltei para o Brasil, continuei com a minha vida, trabalho, aquela coisa toda, sempre na área financeira, mas eu já falava inglês bem melhor depois dessa experiência. Aí, uns anos depois, já 2006, eu fui para um outro intercâmbio, dessa vez na Inglaterra, aí realizei meu sonho. Eu fiz meu intercâmbio em Oxford, mas peguei um ônibus e fui para Cambridge, visitei a universidade lá, fui nas bibliotecas, enfim, foi muito legal. E fiz esse intercâmbio na Inglaterra. Bom, 2009 eu me casei com um sueco, a língua comum entre nós era o inglês, né, nessa época, mas durante toda essa caminhada eu já tinha começado a abrir a cabeça para outros idiomas, mas eu não falava outros idiomas, entendeu? Eu tinha muito material, eu tinha comprado
um monte de material. Naquela época ainda era fita cassete, aquelas fitinhas assim, né, pequenas, fita grande de videocassete, assim. E eu tinha um monte de material, de francês, de italiano. Na minha época do Canadá, eu visitei o Quebec, e aí a cabeça ficou assim para o francês, mas eu não falava, eu falava inglês, né? Eu fiz umas tentativas, francês e italiano, legal, espanhol também, fiz um cursinho de uns 6 meses na Universidade de Brasília, um curso independente. E pronto, tinha interesse, mas não falava. Aí foi quando eu me mudei para a Suécia, né, falando inglês, e aí eu me vi confrontada com o idioma sueco, que eu não sabia nenhuma palavra, e aí eu comecei literalmente a me virar nos 30. Eu enfiei na cabeça que eu ia aprender a falar sueco em 4 meses. Eu vi uma entrevista de uma moça, uma imigrante na televisão, e ela contava que ela precisava de um trabalho e ela precisava falar sueco e ela aprendeu em 4 meses. E aquilo me impactou muito, né? Mexeu muito comigo. E eu pensei assim, bom, se ela pode, eu posso. E eu vou falar em 4 meses. E aí eu comecei a criar o meu próprio jeito, assim, eu não era muito ligada em YouTube, naquela época a gente tá voltando no tempo aqui 11 anos, entendeu? Eu não era muito ligada em YouTube, eu não tinha esse negócio de aprender técnica, poliglotas, não tinha nada disso na minha cabeça. Meu mundo era a área financeira, falava inglês, e agora eu tô na Suécia e eu tenho que aprender esse idioma em 4 meses, porque eu enfiei na cabeça que eu ia aprender em 4 meses, né? Você E conseguiu? eu consegui. Eu comecei a falar. Eu me lembro assim, eu tenho alguns marcos, tá? Nessa busca, eu li em algum lugar que se você tivesse um vocabulário mínimo de 1.000 palavras, você conseguiria se comunicar no nível básico do idioma. Então, esse era o meu objetivo. Eu tinha que conseguir essas 1.000 palavras nesses 4 meses, né? Então, eu comecei a ouvir rádio loucamente para poder me acostumar com a melodia, com as quebras, com a respiração e tal. Eu criei uma planilha de Excel onde eu tinha várias abas assim com tudo, né? Era preposição, era frases de áreas que eu gostava, né? E uma planilha imensa que eu traduzia do sueco para o inglês. Esse foi o método que eu encontrei, entendeu? Meu marido já falava alguns idiomas na época, né? Meu marido cresceu com 3 idiomas, se eu não me engano, porque a mãe é dinamarquesa, o inglês também sempre foi fluente para ele, porque os suecos falam inglês muito bem, né? Então ele cresceu com as 3 línguas, com o sueco, com o inglês e com o dinamarquês de uma forma muito natural, né? E na escola ele aprendeu alemão e aprendeu espanhol. E aí, quando ele me conheceu, o português foi para ele muito fácil, né? E aquilo também me impressionou muito, assim. Mas como você aprende tão rápido, né? E E aí agora ele... você ensina isso para as outras pessoas, né? Exatamente, é Como isso que eu estou language fazendo. coach. Márcia, e sobre Exatamente. o que você vai falar no Poliglotar 2020, que é praticamente na semana que vem? Diga aí. Então, eu estou muito feliz de fazer essa palestra, porque, como eu coloquei na minha biografia, eu tive um problema de saúde há quase 2 anos atrás, né? E há 1 ano atrás eu terminei o tratamento, que foi um câncer de mama. E esse câncer, o tratamento do câncer, na verdade, foi bem intenso e eu fiquei muito cansada, atingiu o meu cérebro. Mas isso era uma coisa já esperada. A médica tinha avisado que a quimioterapia ela afetava o cérebro, mas que depois do tratamento isso ia acabar, né? E aí o tratamento acabou e eu naquela ansiedade, achando que a coisa ia virar, assim, acabou o tratamento, eu já tô ótima, né? E a coisa não foi assim. E aí eu fui entrando meio que em pânico, porque afetou muito a parte cognitiva, né? Os idiomas que eu falava ficaram super fracos, inclusive o português, assim, livros que eu tinha lido, eu não me lembrava das informações, e foi me dando um pânico. Até que um dia num programa de reabilitação do tratamento do câncer, eu me deparei com uma palestra sobre o cérebro, né?
de como que o cérebro funcionava e de como que nós poderíamos, o que nós poderíamos fazer para ajudar a performance do nosso cérebro. E aí eu me apaixonei pelo assunto cérebro, né? E aí, só de saber algumas coisas, eu já comecei a melhorar, né? A minha memória já começou a funcionar de novo, né? E aí, eu mergulhei nesse assunto do cérebro, em princípio, para poder me recuperar do tratamento que eu tinha feito, né? Só que aí, juntando conhecimento dessa área da neurociência com conhecimento de idiomas e de aprendizado, a coisa fez assim, olha, casou, entendeu? Assim, eu pensei, gente, peraí, tem tanta gente que eu conheço que fica sofrendo, dizendo que não é capaz de aprender o idioma. E, na verdade, é tudo coisa da cabeça da pessoa, é tudo mito, entendeu? O nosso cérebro, ele é o melhor computador que existe, a gente já está dotado com o melhor computador, né? O que a gente precisa fazer é fazer o download do programa certo nesse negócio, entendeu? É muito E não interessante. ficar enchendo de vírus a nossa cabeça, convencendo a gente de que a gente não é capaz, né? E aí eu falei, quer saber? Assim, começou com os meus amigos, eu comecei a pregar esse negócio de cérebro para todos os meus amigos, né? E falar, gente, olha, é assim que funciona. Com a memória você vai fazer assim, com a mudança de hábito vai fazer assado, né? E falar de sinapse, entendeu? Tudo. E assim, e aí pronto, e aí todo mundo, tá, Márcia, mas por que você não ensina isso para os outros, né? Porque, em princípio, as pessoas queriam que eu ensinasse o idioma, entendeu? Assim, me ensina sueco, porque eu moro na Suécia e tem muitos brasileiros morando principalmente na capital, né? Me ensina sueco. E assim, era uma coisa que em princípio não clicava muito. Eu não me sentia assim, eu não queria ensinar português, eu não queria ensinar inglês, eu não queria ensinar sueco. Mas eu sempre estava compartilhando as dicas, né? Eu fiz assim, fiz assado, né? O rádio, a minha planilha do Excel, a minha repetição espaçada, entendeu? O meu mindset positivo, né? Então, eu tenho lá todas as minhas dicas de como que eu fiz, né? E aí, eu fui dividindo isso naturalmente com as pessoas, né? E Então, aí, as durante pessoas esse com processo você, elas vão aprender a aprender, não é? elas vão aprender a aprender, exatamente. Exatamente. Essa é a ideia. Inclusive, eu mesma fiz um curso sobre aprender a aprender, né? Com essa busca de cérebro, de conhecimento sobre o cérebro, eu me deparei com um curso que chama exatamente isso. Learn How to Learn, que é super popular aí na comunidade poliglota. Eu mesmo já indiquei para várias pessoas, né? Que é da Barbara Oakley, que está no Coursera. Ah, E tá. hoje eu sigo uma pessoa que chama Jim Quick, que ele se autodenomina Brain Coach. E ele também ensina como usar o cérebro para aprender, né? E tem um capítulo, inclusive, no livro dele que fala exatamente de aprendizado de idiomas. Enfim, então eu como coach, eu faço isso, né? Eu faço uma mistura de coaching com mentoria, sabe? Sim. Porque quando eu estou fazendo coach com pessoas que estão aprendendo as mesmas línguas que eu já aprendi, aí eu sou como mentora, porque eu passei por esse mesmo caminho, né? Mas se a Ah, pessoa está tá. aprendendo línguas que eu ainda não aprendi, aí eu estou apenas compartilhando técnicas e estou encorajando a Então, pessoa, a diferença entre motivando. coach e mentor é que o mentor já passou por aquilo e o coach só diz como seguir o caminho que a pessoa quer, né? Exatamente, Ah, tá. Vamos exatamente. perguntar se alguém tem alguma pergunta aqui. Edson, Rafa, Robson, vocês querem falar? Eu posso liberar aqui o microfone. Tá liberado. Não sei se alguém quer Eu fazer queria alguma fazer uma pergunta. pergunta, Juliano. Sim, pode perguntar. Eu já li sobre isso mesmo, assim, essa temática de cérebro e aprendizado. Eu queria perguntar, porque eu entrei agora, né, estava numa aula aqui, eu Uhum. não lembro o seu nome, por favor, Márcia. Márcia. Ô, Márcia, eu, eu li sobre alguma coisa, eu não lembro quem é o nome do rapaz, mas ele fala sobre mapas mentais nessa ideia aí do cérebro e aprendizagem. Você Uhum. aborda essas coisas?
Sim, no meu programa de coaching, né, eu ajudo a pessoa a entender as funções do cérebro, né? Então, por exemplo, a gente passa uma etapa de mudança de hábito, porque muitas pessoas, elas desanimam nessa fase da mudança do hábito, né? Por quê? Porque elas não têm esse conhecimento, entendeu? Elas apenas acreditam que elas não são capazes e aí elas desistem, né? Mas o nosso cérebro, ele precisa de um tempo para fazer o mind shift, que a gente chama, né? A mudança do hábito, para quebrar uma barreira, né? E para você poder entrar realmente num estado que a gente chama de flow, ou seja, aquele estado em que a coisa vai funcionando, né? A coisa Naturalmente, sem fazer acontece. muito esforço, que a coisa acontece, né? Então, a ideia é exatamente essa. Edson, né, que está falando comigo? Isso. Sim, sou eu. Isso, exatamente. Trabalhar esses mapas, né, para a pessoa poder quebrar essas crenças limitantes que impedem ela de progredir. Certo. Mais alguma pergunta, que a gente já está chegando aqui no final? Só uma entrevista pequena para conhecer realmente a Márcia aqui, muito simpática. Obrigada. Bom, eu acho que eu vou arriscar então, está todo mundo me ouvindo? É o Robson, pode falar. Fazer uma pergunta. Na realidade, ela não tem muito a ver com cérebro, linguagem, processamento, mas mais voltada para a sua experiência do aprendizado de sueco. Assim, eu queria que você me dissesse o quão bem você consegue. Não, então, como eu estava dizendo, a minha pergunta é mais voltada para a sua experiência linguística, Márcia, com o sueco, né? Não tem muito a ver com essa questão de linguagem, processamento, cérebro, estratégias. Mas eu queria que você me dissesse o quão bem você consegue entender, você tendo aprendido o sueco, outras línguas da mesma família escandinava. Você pode me falar um pouquinho sobre a sua experiência em entender o dinamarquês, o norueguês, por exemplo, que eu, como falante de norueguês, eu tenho muita dificuldade de entender o dinamarquês falado. Já o dinamarquês escrito, ele é altamente inteligível para mim, mas falado eu acho bem diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, assim, se você já tentou entender outras línguas escandinavas e achou umas mais inteligíveis que outras, e também sobre a questão da variação de dialeto que a gente sabe que tem na Europa, porque você provavelmente fala o sueco padrão, né, que é falado nas capitais, que é usado na universidade, mas aí você vai para o interiorzinho, a gente sabe que, né, são, digamos que, outras línguas, às vezes completamente diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência linguística aí, né, ao aprender o sueco e ter que lidar com essa diversidade. Sim. Essa primeira pergunta é uma pergunta clássica, assim, com relação sueco, norueguês e dinamarquês, tá? Sim. Eu costumo explicar assim, ó. Sueco com norueguês, para mim, a experiência é como se fosse português e espanhol, entendeu? Vai para o mesmo lado, a gente se entende, né? Principalmente a gente que já tem experiência com língua, a gente não tem dificuldade de entender espanhol e tal. Inclusive, muitos suecos se comunicam com noruegueses e vice-versa, cada um falando a sua língua, entendeu? Sueco falando sueco, norueguês falando norueguês, sem problema nenhum, tá? Muito bem, agora vamos para o dinamarquês. Eu comparo sueco-dinamarquês com português-francês. Por quê? Porque lido, a gente fala português, se você abrir um livro em francês, né? Assim, vai ter lá suas dificuldades, mas a gente vai pescar um monte de coisa lá, a gente vai entender um monte de coisa. Mas quando o francês começa a falar, é assim, né? Leva um tempo para a pessoa se acostumar com o idioma. Sueco-dinamarquês é a mesma coisa, né? Você lendo dinamarquês, no meu caso, assim, eu leio dinamarquês quase que fluente, mas quando eles começam a falar, né, eu preciso prestar muita atenção. Hoje, já que eu sou interessada em línguas, o meu marido fala dinamarquês, a minha sogra é dinamarquesa, já fui para a Dinamarca várias vezes, então eu já comecei, tipo, a me expor ao dinamarquês para entender melhor, ok? Mas eu diria que a diferença seria essa, né, que eu te falei, essa relação, no caso. Tem aí um outro detalhe, os dinamarqueses, eles entendem
o sueco praticamente fluente, né? Tem uma região na Suécia que a gente chama de Skåne, que ela faz tipo quase fronteira com a Dinamarca. E os dinamarqueses, eles habitaram nessa região, muitos migraram para essa região. O idioma, o sueco falado no Skåne, ele tem um pouco desse acento, né? Como que a gente fala? Essa sonoridade. Esse sotaque, exatamente, obrigada. Ele tem esse sotaque, o sueco falado no Skåne. E aí, assim, os dinamarqueses, como os noruegueses, eles assistem muita televisão sueca. Então, para eles, o sueco sai facilmente. Já o contrário não é verdadeiro. Os suecos não assistem televisão dinamarquesa e não assistem televisão norueguesa, entendeu? Então, já existe uma certa dificuldade dos suecos em se comunicar e até mesmo entender o dinamarquês. Norueguês, não, eu já falei. Norueguês e sueco se comunicam, cada um falando a sua língua sem nenhum problema. É com o dinamarquês que tem um pouco de dificuldade do lado sueco. Do lado dinamarquês, não. Eles entendem tudo. O que mais? O que mais que você queria saber? Surgiu uma pergunta, eu posso fazer, Juliano? Sobre a variação linguística aí na Suécia, né? Porque você provavelmente aprendeu o sueco padrão, e como é que é essa questão da diversidade das línguas na Suécia? Por exemplo, que eu falo norueguês, mas eu só entendo norueguês da região de Oslo. Saiu ali um pouquinho, já vai ficando mais difícil, né? Por exemplo, né? Porque eles têm em norueguês você tem o bokmål e o nynorsk, né? Que você tem o bokmål que é mais predominante na TV, na escola, e você tem o nynorsk, né? Que é o novo norueguês, que é mais presente na zona rural. E o mais interessante é que tanto para o nynorsk quanto para o bokmål você tem ortografia, né? Para duas variedades. É como se fosse uma língua, né? Com duas macro variedades que tem esse reconhecimento na escrita, né? Aí eu tenho curiosidade de saber como é isso na Suécia, assim. Na Suécia tem isso também, assim. Tem o sueco mais do interior, né? Como você está dizendo, tem a região de Småland, que eles falam um sueco bem engraçado, digamos assim, né? Sueco caipira, talvez. Eu não queria falar isso, mas enfim. Tem o pessoal da região de Skåne, como eu falei agora também, eles falam um sueco cheio de palavras diferentes e muito muito rasgado aqui na garganta, né? Inclusive esse pessoal de Skåne tem muita facilidade de aprender francês porque o R dele está aqui, né? Então, assim, olha, eu nunca tive dificuldade de entender esses suecos, não, mas é diferente, tá bom? Você tem toda a razão. Eles colocam umas palavras, assim, tem palavras que eu não consigo pegar, isso é pura verdade, né? Mas eu acho que isso é normal, assim como a gente tem os regionalismos, né, no Brasil. Você vai no Nordeste, eles têm cheio de palavras lá que a gente não entende. Funciona do mesmo jeito. Às vezes também o ritmo que eles falam é diferente do que a gente fala. Por exemplo, eu sou de Brasília e quando eu vou para o Nordeste ou para o Sul, eles têm um ritmo e uma musicalidade totalmente diferente e leva um pouco de tempo para se acostumar. Mas, no meu caso, eu não posso dizer que isso é uma coisa geral dos suecos, porque como eu trabalho com o idioma e já desenvolvi essa coisa até do cérebro, da sinapse, de ter um mindset positivo, quer dizer, mesmo que no primeiro dia dê um pouco de choque, assim, não estou entendendo, mas eu já sei que eu não preciso entender 100% do que está sendo falado, né? E aí eu me exponho até eu começar a me acostumar com o som, e aí depois eu vejo que é muito parecido, só muda um pouco a música e tem algumas palavras que são diferentes. Agora, na Suécia também, tem o que eles chamam de, se você fala norueguês, você vai entender, minoritetsspråk, né? Que são realmente aqueles idiomas menores, assim, que são dialetos que a gente fala, e aí dialetos eu não falo. É isso que eu tava, né? Não é sobre a variedade como a gente tem no Brasil, mas eu imaginei realmente essa variedade linguística no nível aí dos dialetos mesmo, né? É porque a
a palavra dialeto em sueco, ela é um falso cognato. Dialeto não é dialeto. Desculpa. É que significa dialeto em sueco. Dialeto em sueco é o sotaque, o sotaque, é o dialeto, entendeu? Ah, tá. E dialeto, como a gente fala no português, é uma língua, é o que eu falei, uma língua menor, assim. Minoritária, sim, minoritária. Uma língua minoritária, isso. Tá, eu acho que a gente tem tempo só para a última pergunta. Alguém queria falar, não sei quem era. Era eu. Pode falar, Era só Edson. para inteirar aí a pergunta do Robson, tá ligado à ideia. Porque quando Márcia respondeu, ela falou sobre TV, não é? VTV ajuda. Tipo, no meu caso, eu tô no alemão, sei nada. Eu tô no Duolingo ali naquelas frases bem curtas. Aí eu ia tentar assistir alguma coisa em alemão mesmo. Eu fiquei com medo de me atrapalhar, porque eu não entendo nada da escrita, frases curtas com 3 palavras só é o máximo que eu consigo quando eu vejo. Me ajuda e me atrapalha se eu meter a cara nas séries em alemão. É melhor ele assistir sem entender nada ou não? Acho que essa é a pergunta. Entendi a pergunta. Isso. Você tá no iniciante, no alemão? É básico? É o básico dos básicos, é. Tipo Duolingo fazendo aquela frasezinha, eu sou um homem, eu como pão, aquelas coisinhas. É desse jeito. Tá assim. Então, assim, a minha dica geral para quem está começando no idioma, eu não iria direto para séries, entendeu? Mas pela questão motivacional, porque aí você vai estar alimentando o teu cérebro com a seguinte informação, assim, eu não entendo nada, eu não entendo nada, eu não entendo nada. E aí você vai acabar criando uma sinapse negativa com relação ao idioma no teu cérebro, né? A minha dica para quem está começando, assim, aplicativo eu acho super legal, né? Mas é assim, primeiro você pensa que tipo de assunto te interessa e que tipo de frases você usa no seu dia a dia, tá? Você escreve algumas dessas frases. E aí você vai traduzir isso para o alemão e aí você começa a reproduzir essas frases, ok? Que é para você ter aquele sentimento de que você está falando alemão. Mesmo que seja 10 frases básicas que você repete todo dia, entendeu? E aí isso você vai incrementando. Depois de um tempo que você já está reproduzindo alguma coisa, que você já tem uma base, aí você começa a ir para essa coisa de série. Porque se você já entrar na série no começo, assim, tudo que você faz é bom. Mas o quanto que você vai progredir trabalhando com série no começo, que você não sabe nada, entendeu? Você não Talvez vai esse tempo muito. pudesse ser melhor aproveitado, né? Com esse negócio que você está falando de outras técnicas, né? Exatamente. O que vai ajudar quando você se expõe à língua falada dessa maneira, o que ajuda é assim, ajuda você a se familiarizar com a melodia, entendeu? Com a entonação, com as quebras, né? Você começa a perceber, porque o teu cérebro ele é muito inteligente, então mesmo que você não esteja entendendo, o cérebro ele está criando a sinapse, então ele está registrando, ele está criando uma caixinha para o alemão lá na tua cabeça, mesmo que você não esteja entendendo. Então, o que ajuda quando você se expõe dessa maneira, um conteúdo que você não compreende, é mais essa questão da musicalidade, né? De você ir se acostumando com a língua, com a respiração, com as quebras, com a entonação. Mas você não vai progredir muito, entendeu? O melhor para você progredir mais rápido, principalmente no básico, é você se expor a conteúdo que você conhece. Inclusive, a gente fala muito disso quando fala de aquisição de idiomas, né? Que você só vai conseguir reproduzir uma coisa que você está entendendo, né? Então, para você ir mais rápido, é melhor você trabalhar com material que você conhece, que é do seu interesse e que você esteja entendendo. E série, no começo, não vai fazer isso para você. Espero que eu tenha ajudado. Ajudou, Legal, obrigado, Márcia. viu? Legal. Obrigado mesmo. Então, pessoal, Talvez acho que a gente a pode... Juliana vai finalizar, mas só para complementar Sim. rapidamente a fala do Edson, se você que está procurando série, eu te recomendo a série da BBC, tá? Que é uma série didática, que é o do Extra, né? Que tem para inglês, francês e alemão. Ali é bacana, eu acho que
você aí, de repente, com 1 mês, 2 meses de estudo, acho que você já consegue acompanhar. Eles fazem no molde do Friends, assim, com legendas, vocabulário bem facinho, muita tradução intersemiótica e muito objeto, sabe? Tudo fica muito claro, assim, pelo contexto. Mas é bom você já, né, pelo menos conhecer uns 20 verbos aí, né? Sair do eu sou homem, eu como pão, acho que dá para acompanhar. Dá para ser outras coisas e comer outras coisas também, né? Então, Valeu, pessoal, Robson. foi ótima aqui a entrevista com a Márcia. A gente vai ver realmente a palestra dela no Poliglotar 2020 online, na semana que vem, entre os dias 11 e 13 de setembro. Então, Márcia, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, gente. Estou ansiosa aí pela palestra e eu acho que vai ser muito legal o evento. Vai ser muito legal. Sim, obrigado. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.